Chance limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes, bom dia a todos. São 8h01 do dia 2 de novembro de 2019. Está começando mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados, pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa, em cada sábado é abordado um tema diferente. E neste sábado, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre o Dia de Finados na visão espírita. Nesse dia tão importante que é dedicado à lembrança daqueles entes amados que já regressaram à pátria espiritual. Queremos cumprimentar você, nosso ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu comentário, suas perguntas aos nossos debatedores de hoje pelos seguintes canais de comunicação. Primeira opção, pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, pelo fone 2049 1200 e no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco, ajudando-nos a fazer o programa deste sábado. Todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Você pode acompanhar o programa também pela Rádio Chapecó, na frequência 1330 AM, ou pelo site da Rádio Chapecó.com.br. Sua companhia é a nossa alegria, fiquem à vontade para nos questionar, para participar, para enviar perguntas aos nossos debatedores e construir juntos o nosso programa. Portanto, hoje, 2 de novembro de 2019, o calendário cristão prevê o Dia de Finados, uma data que nos convida a meditar sobre esse tema, a morte. O que acontece com a pessoa que morre? Alguns chegam a se questionar se de fato existe alma. Será que existe vida após a destruição do corpo físico? Em caso positivo, para onde vamos quando deixamos este corpo? Como o Espiritismo pode nos ajudar a compreender a morte e a lidar com a ausência das pessoas que amamos? Sempre uma indagação muito difícil e sempre uma questão presente em nossas vidas. E assim como essa, outras questões serão discutidas no programa de hoje. Fique conosco e nos acompanhe nesta manhã agradável de sábado. Aqui conosco, portanto, os nossos convidados de hoje, Hermínio Darold, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, Roberto Giovannone, da Associação Espírita ao Nosso Lar, e eu que vou fazer o papel de âncora hoje, Josué, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Josué. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. E ali, nos bastidores, o nosso amigo Henrique, que nos ajuda a executar esse programa também. A primeira questão questiona o seguinte, faz a seguinte pergunta. O que é vida e o que é morte? E eu direciono essa questão primeira ao nosso irmão Hermínio. Pois bem, segundo o dicionário, vida é o estado de quem está vivo, ou uma existência, e morte é a cessação, o fim definitivo da vida de uma existência. Bom, o Espiritismo, ele sustenta que, após a sua criação, o espírito é eterno. E ele vive diversas existências, que se chamam reencarnações.
existências estas que se dão num corpo físico até determinado momento da evolução espiritual. Então, para o Espiritismo, o que existe, na verdade, é uma mudança de roupagem do espírito. A cada nova existência, o espírito vem habitar um corpo, mas sobrevive a esse corpo quando ele chega à sua falência, quando esse corpo se extingue e retorna ao mundo espiritual para planejar uma nova existência que se dará, uma nova reencarnação. Nós poderíamos comparar a vida aqui, física, no planeta ou em qualquer outro mundo, como uma grande estação de trem. Há trem chegando, onde pessoas estão chegando para uma nova existência, e há trem partindo. Esta manhã. Entendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Dando continuidade então ao nosso programa, agradecendo mais uma vez a Scala Construtora e a construtora Nostra Casa que nos patrocinam. Na primeira pergunta, a resposta do nosso irmão Hermínio falou da morte como uma travessia, né? Usou uma metáfora muito interessante de uma estação de trem, de espíritos chegando pela reencarnação e partindo pelo desencarne. Roberto, gostaria que você explicasse um pouquinho mais, desse mais detalhes, mais considerações de como é esta passagem da vida física para a pátria espiritual. Bom dia. Bom, como todo organismo vivo, vamos dizer assim, tá? O espírito, enquanto encarnado, que a gente atribui o nome de alma, né? O espírito dentro de um corpo a gente chama de alma. É só uma formalidade.
Mas ele, assim como o corpo vai sofrendo todas as vicissitudes aí da vida, da idade, doenças, enfim, problemas, vai passando o prazo dele, esse espírito ali encarnado, ele também está sentindo essas mesmas coisas, né? Porque espírito como espírito é o que a gente chama do princípio inteligente, né? O corpo é simplesmente um instrumento para o espírito se relacionar no mundo terreno. Então, cérebro, coração, genes, etc., glândulas, o que for, são só formas físicas para se relacionar no mundo. Quem guarda, quem armazena, quem sente, quem pensa é o espírito. Esse corpo desenvolvendo lá seus problemas da idade, doenças, o que for, esse espírito também está sentindo isso. Extinta a vida, né? Física, a vida material, o corpo mesmo em si, físico, esse espírito se sente liberto. Muitas obras chamam de uma prisão aqui na Terra, né? Porque a Terra, vamos falar a verdade, tem um pouquinho mais de sofrimento do que de alegria. Então, esse espírito se sente liberto do corpo na carne, tá? Aí ele vai se encaminhar, isso sempre com a ajuda de irmãos do plano superior, irmãos já um pouco mais esclarecidos, vem nos acompanhar, vem nos resgatar, vem nos buscar, vem nos orientar. Assim como aqui a gente procura uma orientação, ali a gente imagina, né? Aí estabelece-se algumas diferenças, né? De quem tem um pouco mais de entendimento, de aceitação de algumas coisas, de entender que a vida não é eterna, porque, falando bem cruamente, a única coisa certa na vida é morrer, isso em termos normais. É a única coisa certa que a gente sabe. O resto, tudo pode acontecer. Então esse espírito vindo ali, ele pensa, meu Deus, eu vou morrer. E para onde é que eu vou? Como é que vai ser? Eu vou deixar os meus aqui. E quem que vai... Como é que vai ser esse negócio? Dá um pânico. Em princípio, no normal, a pessoa se sente um pouco perturbada, né? Mas irmãos de luz da espiritualidade, familiares de outras épocas, amigos espirituais vêm ao nosso encontro, nos oferecer aconchego, conforto, consolo, esclarecimento e nos encaminhar e nos esclarecer que, bom, amigo, é o seguinte, aqui na Terra, aqui neste corpinho, acabou. Agora tu vai continuar tuas aulinhas na escolinha aqui, ou como o Hermínio disse, tu vai continuar andando num riozinho aqui, só que do outro lado da margem. Tu tá vendo os outros ali, os outros vão te sentir, vão emanar orações para ti, enfim, toda essa mesma relação, mas tu vai aprender do lado de cá. Então, é claro, existem muitas variáveis aí, mas basicamente isso, a gente passa num processo, é auxiliado como sempre, não existiria justiça e bondade divina se fosse pensarmos de outra forma, né? Ninguém é desamparado, assim como aqui na Terra, no mundo espiritual, muito menos, porque lá é que estão a espiritualidade superior e os valores mais desenvolvidos, né? A resposta seria muito ampla, né? Difícil de resumir assim. Mas o importante é que o espírito vai ser desligado do corpo, vai passar por um períodozinho que vai variar conforme a vida que cada um levou. Aí sim, isso é um ponto que a gente vai ver mais para frente. Vai ter a gente chama de perturbação, né? Eu vou ficar meio atrapalhado, assim, é como se me tiraram daqui, me largaram lá no meio da China sem falar chinês. Eu não sei nem o que fazer lá, mas assim, boa vontade, tranquilidade, a gente vai ser amparado, resgatado e acolhido e vamos dar continuidade. Então, Roberto, pelo que tu comentaste, a morte é uma fatalidade, quer dizer, todos nós sabemos, né, quando nós reencarnamos, nós nascemos e temos a nossa destinação, a morte. Mas, Hermínio, estava pensando numa situação, talvez este tema seja tão duro, ou ainda seja um tabu, entre aspas, porque nós, apesar de sabermos e termos a certeza da destruição do corpo físico, temos a certeza de que nós não somos eternos, talvez nós não nos preparemos adequadamente para isso. Será que não falta para nós pensarmos mais nas questões espirituais? Sem dúvida. Quanto mais espiritualizada a pessoa, menos
ela temerá esse momento do desencarne. O Espiritismo fala em desencarne, não em morte, porque morte tem um significado de extinção, e não é o que acontece. É uma mudança de residência e de estado temporários que a gente sofre durante o período do desencarne. Então, assim, quanto mais a pessoa se espiritualizar, menos ela temerá esse momento de transição e menos também ela sofrerá no sentido de se conscientizar do que aconteceu. Até porque, assim, depois de um tempo a gente começa a entender a morte como uma coisa tão natural que seria comparável, Josué, digamos assim, a nossa existência como uma grande escola. Você vem, vai subindo o degrau, mas a cada ano que poderia ser comparado a uma existência, depois você tira umas fériasinhas. Você vai lá para o mundo espiritual para se recompor, para aprender mais alguma coisa, um cursinho de férias, e depois retorna para prosseguir no próximo ano da escola. Então, esse temor, ele tem muito a ver com o desconhecimento. Todo desconhecido nos causa preocupação. O que vamos encontrar lá pela frente? Mas isto é próprio também na nossa fase evolutiva, do nosso estágio evolutivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos passando a não temer mais isso, entendendo que talvez seja menos doloroso daqui para lá o desencarne do que o reencarne através de uma gestação, nós nos ligarmos novamente aí a um feto, passarmos por todo o estágio de um retorno do que propriamente a ida. Mas enquanto estamos aqui e não estamos ainda esclarecidos, nós tememos o desencarne. E quando estamos lá no mundo espiritual, tememos a reencarnação. Por quê? Porque vamos para uma nova prova, mais um ano de escola, onde teremos que fazer aprendizados, prestar provas, testes, para sermos aprovados ou não, para vermos se temos condições de evoluirmos para uma nova existência. Então, tudo é questão de espiritualização, de esclarecimento sobre a questão da morte, que a morte não é o fim, que a morte não nos impede a continuidade e que nós apenas, na verdade, cumprimos mais um ano aqui dessa escola. Nosso corpo, como disse o Roberto, sujeito às vicissitudes materiais, chegou no entardecer dos anos, no caso, ou acontece um acidente, que a pessoa parte mais cedo, porque há uma programação para assim acontecer, e que nós iremos para lá e depois iremos ganhar um corpo novinho, tá? Já com tudo funcionando plenamente, de regra, para que continuemos nessa grande escola. Roberto, complemente, por favor. Eu tenho uma colocação para colaborar, né? Talvez esse temor que a gente tenha da morte, assim como do reencarne, né? Porque a gente vai lá para o mundo espiritual e aprende que, ok, faz 2-3 mil anos a humanidade, né? 4 mil anos, história conhecida aí, vem intelectualmente crescendo e evoluindo numa velocidade muito grande. Mas moralmente, em termos de valores, os grandes valores morais, os grandes valores da alma, vamos usar aí como exemplo, né, Jesus Cristo, a gente ficou para trás. Então talvez esse temor do reencarne, né, a gente tá lá e diz, eu vou ter que ir lá e ser bonzinho, eu vou ter que ajudar aquele sujeito que eu não gosto muito, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que... Então isso dá um certo desgaste. Um outro ponto, assim como a gente sempre se fala, né, em doutrinárias espíritas, a questão do materialismo, né? O ser humano, pela sua própria natureza e pelo estágio evolutivo, ele é muito apegado à matéria, assim como nós somos apegados ao corpo. Entende? Então, esse corpinho aqui, mas eu cuidei, eu fui no médico, eu tomei remédio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, agora aqui, amigo.
você tem uma programação, planejamento, você tem testes a serem superados, você tem um estudo a empreender e uma avaliação a ser cumprida. Cumpriu? Parabéns! Você vai voltar para a pátria espiritual, vai aprender algumas coisinhas novas para uma futura ter novos testes, visando sempre o seu crescimento. A questão que o Hermínio falou, se vai cedo ou tarde, né? Vamos nos lembrar sempre da justiça e da bondade divina. Nada acontece por acaso. Uma folha não cai de uma árvore sem o conhecimento divino. Se foi da forma que foi, é porque foi necessário. Era o esperado, era o necessário para aquele espírito, para aquela etapa da sua evolução. A exceção do suicídio, né? Que daí sim, aí é um outro... É uma atitude de desistência ali, quando é um suicídio consciente, né? Mas aí temos também, assim, uma situação que muitas pessoas falam assim, ai, partiu, era uma pessoa tão boa, por que morreu? Aí a pessoa não entende que aquele espírito era tão bom que cumpriu com mais brevidade a tarefa que tinha aqui e que estava pronto para retornar. Enquanto que o outro, que ainda é um irmão renitente, que é um irmão que persiste no mal, vai continuar para ver se ele se modifica. O Raul Teixeira diz assim que quando uma pessoa boa que fez o bem parte, os familiares podem ficar tranquilos, porque cumpriu sua missão e será muito bem acolhido, saberá se encaminhar lá no mundo espiritual com maior facilidade. Agora, quando se sabe que aquele irmão foi desonesto, salafrário, aí temos que nos preocupar. Por quê? Porque ele não cumpriu com seu plano de evolução aqui e terá maiores dificuldades lá. Vê como a gente, como ser humano, é egoísta até, né? Dá para dizer, né? Mas era Sim. tão bom, mas por que me tiraram? Era tão bom para mim também. Agora vamos pensar assim, do lado de justiça e bondade divina. Esse, como o Hermínio falou, que era bom, ele já cumpriu, já não precisa mais estar aqui nessa angústia toda. Ele está andando mais rápido. Ele está andando mais rápido. Agora, esses outros, né, os renitentes, esses irmãos assim, menos esclarecidos, vamos dizer, olha bem, olha a mudança do ponto de vista. Quanto será que essa gente precisa da nossa ajuda? Ou que sirva de exemplo para nós não agirmos daquela forma, ou esses espíritos mais endurecidos que poderiam precisar da nossa ajuda para o seu crescimento. A gente tem que parar de pensar que eu só quero para mim. Não, vem cá, tu vai dar quando? Só quer para ti, tu não vai repartir nada? Compartilhar só a coisinha na rede social aqui? Compartilhar a tua boa vontade, o teu ombro aqui, o teu carinho, o que tu pode esclarecer. Esses endurecidos precisam disso. Os esclarecidos, esses que já andaram mais rápido, que não tem mais por que estarem há tanto tempo aqui, a gente tem que bater palma. E olhar o exemplo, tentar entender como é que eles fizeram isso. Vou copiar, vou me esforçar nisso. É aquela história, né? Você pode fazer uma faculdade no tempo ideal, pode antecipar um pouco, antecipando algumas matérias, ou você pode ficar reprovando ou trancando matrícula e demorar o dobro para fazê-la. Então, a velocidade da evolução depende de cada um. Perfeito. Hermínio, foi falado aqui de condições diferentes, não é, de espíritos quando o espírito desencarna. Foi mencionado aqui no contexto geral sobre realidades diferentes. Aquele que está bem, aquele que é um espírito venturoso, mais ditoso, mais feliz, e aquele que ainda está passando por dificuldades. Então quer dizer que aquele adágio, não é, de que ninguém vira santo depois da morte é verdadeiro? Sim. A única mudança que existe quando a pessoa desencarna é que ela, temporariamente, não tem mais um corpo físico.
mas continua sendo quem é. Continua com suas virtudes, com seus defeitos, com o conhecimento que acumulou, que acresceu durante aquela existência, inclusive. O espírito, ele realmente não tem a santificação. Continua sendo um ser, continua sendo teu pai, tua mãe, teu irmão que passou por aqui, que passaram por aqui. E também não é aquela situação, não foi bom nessa existência, foi para o inferno. Não, terá um pouco mais de dificuldades, de entendimento, de desprendimento, mas irá lá para se preparar para vir para cá de novo. Se reprovou naquele ano da escola, vai repetir aquele ano. Então, o espírito mantém suas qualidades, seus defeitos, suas forças, suas fragilidades, o conhecimento conquistado mesmo após a morte do corpo físico. Como bem disse o Roberto, a inteligência, o conhecimento são atributos do espírito. O corpo é mero instrumento, como nós todos os dias nos valemos de uma roupa para vestir nosso corpo. O espírito se vale em cada existência de um corpo para cumprir aqui o seu contato, a sua vivência no mundo material e aprender com sensações e emoções que o mundo material lhe ocasiona. Mas não se modifica em razão da morte. Então, aquele negócio de nós nos referirmos às pessoas que passou, vós, não. Você, meu amigo, continua sendo meu amigo. Você, meu pai, minha mãe. Você, meu irmão, que está lá no mundo espiritual. Conversar normalmente, não precisa estabelecer formalidades para se comunicar, porque ele continua sendo o mesmo. Perfeito. E uma questão muito interessante, muito relevante, nesse processo todo, né, de transe, de desencarnação, como o Hermínio falou agora, que aqueles irmãos que ainda estão na retaguarda, aqueles ainda menos evoluídos, vamos dizer assim, que tiveram práticas infelizes quando encarnados. É muito importante nós termos em mente a visão consoladora do Espiritismo, que mesmo estes que incorreram em equívocos, mesmo estes que fizeram mal, eles não estão fadados a um castigo eterno, ou eu coloco esse castigo entre aspas, ou o inferno eterno, não é? Sempre há tempo para reajuste, não é? Então, quer dizer, o inferno e o céu, sempre entre aspas, eles são dinâmicos. Foi colocado também aqui, de modo repetido, que depois da vida física, na erraticidade, que é a condição do espírito sem o corpo físico, existe vida plena, não é? Então, o Roberto mencionou que temos cursos, temos preparações, temos atendimentos, temos seminários, porque a vida não cessa, a vida é plena no mundo espiritual. De modo que aqueles irmãozinhos que tiveram mais dificuldades no transe e que estão na retaguarda espiritual e do progresso ético e moral, inclusive eles, independentemente do crime ou do equívoco, todos nós temos oportunidade. Essa é a visão consoladora. Isso está de acordo, meus irmãos, não é? Com a ideia da qualidade de Deus de ser soberanamente justo e bom, de paternidade, não é mesmo? Que pai é que vai querer colocar um filho eternamente num castigo? Isso não faz sentido. Deus não desiste de nós. Nessa escola que eu falei, você pode reprovar, você pode trancar matrícula, mas você não te é dado desistir, jamais. Porque Deus não permite que desistamos da nossa evolução. Podemos retardá-la, podemos demorar um pouco mais, mas a desistência não existe. E quando se compara a Terra, ora como um hospital para os espíritos doentes, ora como um presídio para aqueles que têm que resgatar penas relativas às transgressões da lei de Deus, eu sempre digo, ânimo, porque para Deus não existe doença incurável. Para Deus não existe pena de morte nem prisão perpétua, ou seja, todos nós sairemos
desse estado que estamos hoje de doentes espirituais, no sentido de que nós precisamos nos melhorar, nos curar espiritualmente, e todos receberemos um dia o alvará de soltura, cumprido o nosso resgate. Para Deus, então, não existe desistência em relação a nós. Ele vai esperar, cada um no seu ritmo, mas obrigatoriamente, inexoravelmente, nós teremos que um dia chegar ao estado de espíritos perfeitos e felizes. Aproveitando, dando um complemento a esse assunto, essa mesma bondade, essa justiça divina, né, é o que justifica, de uma forma racional, vamos dizer assim, o porquê da reencarnação, o porquê da existência de um espírito. E eu estou falando para talvez as pessoas menos esclarecidas na questão espírita, espiritualista, seja o que for, né? Como é esse negócio de alma, mas para quê, como? Eu me criei numa religião lá que diz, não, é aqui, agora, acabou, foi bom, vai para o céu, foi ruim, vai para o inferno, ponto. Onde é que estaria Deus aí como justo e bom? O que explica, né? Por que uma pessoa nasce em dificuldades, às vezes familiares, materiais, emocionais, físicas, e outros têm, assim, parece aquela vida, parece um conto de fada, tudo dá certo, tudo é uma beleza. Onde é que está a justiça disso? Seria inexplicável. Seria inexplicável, né? Como é que Deus é bom, mas para um é bom, para o outro não. Na verdade, não existe o bom nem ruim, são necessidades do momento. Né? Existem provas, por exemplo, de riqueza, de pobreza material, provas de riqueza, de pobreza física, e tudo são os aprendizados que a gente vai acumulando dentro desse dito cujo espírito. Né? Que com o tempo vai agregando isso tudo. Tem muita gente assim esperando pela vida eterna. Então, o recado é o seguinte, a vida eterna já começou. Há muito tempo para nós. Nós só estamos mudando de corpo, a vida eterna já começou. É verdade. Eterna aqui quando estamos encarnados, que continua logo eterna quando estamos desencarnados, eterna quando voltamos para nós. Ou seja, nós já estamos nessa linha contínua. Estamos vivos. Não espera. Isso mesmo. Comece a agir, fazer o bem. Exatamente. Se instruir espiritualmente, se espiritualizar. Perfeitamente. Roberto, como estamos de participações? Como é que estão os nossos amigos internautas? Poucos questionamentos, né? Mas bastante gente dando seu bom dia, o seu recado, as suas melhores votos de um bom trabalho. Alguns comentários, deixa eu achar, é que aqui é muita coisa, mas eu achei uma pessoa aqui do interior do Pará que nos acompanha, né? Que maravilha. Pelo aplicativo ou pelo Facebook, não sei. Seria interessante, Roberto, declinar dos amigos para eles terem certeza que nós estamos acompanhando aqui Angélica Pinheiro, mora na cidade de Bonito, no Pará. Muito bem, Angélica, é um prazer. Quanto conforto, amor nos traz aos nossos corações esses ensinamentos. Obrigado, amigos, obrigado a todos. A Sandra Cuceira, o nosso companheiro aqui de trabalho. A Maria Aparecida, a Lia, a Mona Lisa, a Iracema, enfim. Juleide, Rosane da Silva, que sempre nos acompanhando, dando o seu bom dia e os votos de um bom período aqui de esclarecimento. Muito obrigado a todos os internautas e continuem conosco, não é? Continuem mandando as suas contribuições, se tiverem dúvidas, não é? Algumas contribuições para a gente construir junto aqui o nosso programa. Roberto, eu quero questionar você no seguinte sentido: como nós, diante de uma situação de um parente, de um familiar, de um amigo que está desencarnando, um doente terminal, como a nossa conduta pode ajudar ou atrapalhar este processo de transição, esta travessia? Como nós podemos ajudar ou atrapalhar que este nosso irmão embarque no trem, pegue o vagão e parta para a sua destinação? Bom, é muito comum a gente presenciar até, né? Lógico,
primeiros momentos, né, primeiros tempos depois de um desencarne de uma pessoa querida, é inevitável, né, é impossível, praticamente, quem fica não sentir a falta, as saudades, o carinho, isso tudo, né? Até aí, é tudo compreensível, é humano. Esse espírito lá do outro lado também vai sentir a mesma coisa. Mas muita gente fica assim... a coisa começa a perder um pouco da utilidade quando começa a virar desespero, vamos dizer assim, né? Meu Deus, o que vai ser de mim? Já pensou o irmão lá do outro lado pensando em sim, e eu? O que vai ser de mim aqui? Eu estou num lugar, não conheço ninguém aqui, me aparecem umas pessoas vestidinhas de branco aqui com uma luzinha, vem aqui com um caldinho, me fala umas coisas bonitinhas, eu quero voltar para lá. Não dá para voltar, né, nesse momento, né? Bom, enfim, a gente tem de tudo que é tipo de manifestação, mas vamos lá. As saudades, o sentimento mais profundo por uma pessoa próxima, isso vai existir e por um bom tempo. A gente é muito tocado dessas emoções. O que seria o recomendável? A gente conseguir separar o que é simplesmente uma saudade do que é esse apego exagerado, esse desespero. O que vai ser de ti? Meu, toca a tua vida, cara, assim como os outros tocaram. Entende? E esse espírito lá do outro lado, ele também tá... Imagina nós aqui. Temos uma família, perdeu-se um membro. Ai, meu Deus, o que vai ser? Imagina o outro lá que chegou lá no lugar, vai de repente encontrar com amigos lá que ele nem lembrava que existiam, vai achar aquilo tudo estranho. O cidadão também vai ficar meio atrapalhado, meio preocupado também, meio com medo. Qual é a forma da gente ajudar esse espírito nesse processo de desencarne, né? É mantermos respeitados todos os sentimentos, mantermos uma tranquilidade, uma compreensão, como a gente já falou aqui antes, de que ele foi viajar. Eu estava lendo um livro ontem sobre esse tema aqui, nos temas de Emmanuel, que falou assim, quanta gente você conhece que você viu a última vez lá no tempo da escola, há 40 anos atrás, aí o cara se mudou lá para a Amazônia, lá você nunca mais viu, cara. Mas tem aquela lembrança, foi viajar. Daqui a pouco nós vamos se encontrar. Daqui a pouco, ou muito, não sei, mas vamos nos encontrar, né? Então, a gente compreender isso, que essa vida vai continuar, que esse reencontro vai haver, e a gente, ao mesmo tempo, emanar preces consistentes, preces de coração, com calma, temos que aceitar isso, não tem o que a gente fazer, a ciência está tentando reviver, não vai dar. Pode até deixar uma célula viva. Agora, esse espírito deu o tempo dele, ele vai seguir. Mas essa compreensão alivia até para nós, né? Essa uma crença, uma fé, né? De bom, existe um espírito, eu vou me reencontrar, eu vou seguir a minha vida, né? Assim como para nós causa toda essa dor, para esse espírito lá, essa nossa revolta, né? É muito comum a gente ver revoltas, né? Fulano não merecia ou não merecia, não cabe a nós julgar, né? Ele tinha o tempo dele e foi o tempo necessário, mas a gente compreender que é uma etapa do caminho, a nossa também vai chegar. E o melhor sentimento que podemos emanar para esse espírito lá, vamos dizer assim, que ajuda ele a clarear um pouco as ideias e ser mais bem acolhido, é uma prece, é uma emanação de um bom sentimento, é dizer assim, meu irmão, foi muito útil a tua passagem aqui. Eu aprendi demais contigo. Não olhar o lado da perda, da falta. Olhem para as pessoas que partiram e tentem pensar assim, o que essa pessoa deixou de exemplo aqui? O que eu vi essa pessoa fazer em vida que ajudou mentes, corações, matérias? Que exemplos que deram de alegria, de bondade, de bem-estar, de benevolência. Isso é que fica, esses são os patrimônios, o resto da matéria vai se consumir. E esse problema começa até antes do desencarne. A gente vê muitas vezes a pessoa ali, já com o seu corpo físico, sem condições de prosseguir. E os familiares ou algum familiar
ali não deixando partir, tentando manter mais e mais. A pessoa está com 90 anos, muitas vezes, querendo partir e os familiares ali ao redor. Isto se chama egoísmo. Ah, porque Deus vai tirar meu pai. Está com 90 anos. Você quer ensinar a Deus quando é o momento dele permitir que um irmão se liberte daquele corpo que já é um grande fardo para ele e retorne à vida espiritual para depois voltar para uma nova etapa? Então nós temos que cuidar muito com isso. Até onde? Ah, porque ele não vai, eu não vou mais encontrá-lo. Não, isso é falta de esclarecimento espiritual. Então, muitas vezes é o egoísmo da família, ou então há uma família com 10 pessoas, falece uma, e aí a mãe e o pai, pronto, acabou tudo. Mas como acabou tudo? Tem mais 7 filhos para atender, para dar amor, carinho, e porque um deles teve que partir antes, porque estava nos planos de Deus, no planejamento dele, desiste de todos os outros. Então, o esclarecimento espiritual é importante para que, sim, como disse o Roberto, os espíritas também não estão livres do sofrimento de uma ruptura. Os espíritas, como qualquer pessoa, não estão livres das saudades que vão sentir de um ser que está partindo, que está deixando, como nós sentimos saudade de amigos que viajam para longas viagens, né? Dos amores que às vezes não dão certo e que a gente tem que se afastar. Mas nós temos que saber, sim, o que é permitido dentro disso e o que vai atrapalhar muito aquele ser espiritual que está partindo com aqueles sentimentos de apego. A gente fala em obsessão não é só de espírito desencarnado para encarnado, é também de encarnado para desencarnado. Quando a pessoa está lá gritando, chorando o nome por longo tempo de um espírito que partiu, que desencarnou, nós estamos praticando uma obsessão, porque aquele espírito estará sentindo toda aquela energia, aquele desespero, e a tendência é, em vez de ele se encaminhar, ele querer retornar àquele ambiente. Então temos que ter cuidado com isso, temos que ter compreensão para com isso. A melhor forma de nós ajudarmos quem realmente cumpriu sua etapa e precisa partir é o que o Roberto disse, oração, compreensão. Meu irmão, a gente te ama, mas segue teu caminho. Perfeito. Segue teu caminho, vai em frente. Reforçando aquilo que o Hermínio falou aqui, com relação ao luto, né, Hermínio? O pessoal pode pensar, mas então os espíritas estão imunes a isso? Meus amigos, o luto, a psicologia já nos diz, o luto é necessário para um bom equilíbrio psíquico. O luto, às vezes, demora anos, não é? É natural esse processo. Mas eu sinto vontade de chorar. Chore, não é? Eu sinto vontade de pensar nele, de conversar com ele. Converse. Eu estou em sofrimento. É normal, é o luto. Se a pessoa não passar o luto agora, tentando bloquear o luto, mais adiante Sim. vai ter problemas psíquicos mais adiante. Então, o luto é normal, o choro, a saudade. Mas gostaria de pontuar duas normal questões. É a eternização. Eternizar esse estado desespero. Exato. De desespero. Existe um programa muito interessante, famosíssimo, em que o nosso amado Chico participou na década de 70, o Pinga Fogo. E nesse Pinga Fogo fizeram uma questão para ele com relação a isso. As lágrimas, especialmente das mãezinhas, dos pais e das mães que têm esse processo doloroso, né, de ter que ver o desencarne de um filho. E ele dizia o seguinte: existe 2 tipos de lágrimas. Lágrimas de revolta, que, como Hermínio disse, não ajudam, não auxiliam. A revolta com Deus, a revolta com o destino, a revolta às vezes até mesmo o desespero, e às vezes a revolta até mesmo com aquele que partiu. Fica revoltado e cobrando. Você não poderia ter me deixado. Quer dizer, essas lágrimas não auxiliam. Por outro lado, o Chico diz as lágrimas de gratidão, gente.
essas lágrimas podem verter, podem molhar o meu rosto, podem inundar a minha alma, mas lágrimas de gratidão, de saudade. Isso vai chegar para nosso irmão que partiu, que está no mundo espiritual. Ele recebe isso como uma abraçada de flores, como uma abraçada de amor, né, de encantamento. Não é? Esse contraponto é muito importante de se fazer. Ele recebe isso como uma, vamos dizer assim, um aval, né? Uma confirmação de, bom, o tempo que passei lá, eu pude ajudar as pessoas. Né? Isso são as lágrimas de gratidão. Para quem recebe lá, pensa, bom, eu não gastei o meu tempo inutilmente em coisas fúteis, né? Quando uma pessoa deixa saudade, é um bom sinal. O grande problema são das pessoas que não deixam saudade. Que vai novamente por aquela... nós sabemos que aquela pessoa não deixou saudade, que vai encontrar muita dificuldade lá pela frente. Ah, foi tão boa. Que bom, ótimo. A saudade é um sentimento positivo que diz que aquela pessoa deixou algo de muito bom. Perfeito. Voltando à questão dos finados, Hermínio. É a nossa tradição, a nossa cultura... os rituais, não é? Ir ao cemitério, levar flores, limpar os túmulos, recordar daqueles que partiram. Como a doutrina espírita percebe essas manifestações? Sem problema. Pode continuar com a tradição, mas tendo a consciência que não é lá no cemitério que você vai encontrar o espírito do irmão que desencarnou. E ele está num outro lugar, melhor do que lá no cemitério. E que você vai se comunicar com ele pelo pensamento, não conversando com o túmulo. Certo? Então, sem problema. O Espiritismo não tem símbolos, não tem locais específicos, a não ser para, né, as suas reuniões, as suas atividades. Por quê? Porque o que comunica é a mente, é o pensamento. Na esfera espiritual, as vibrações são emanadas e captadas pelo pensamento. Mas assim, muita gente, mas eu preciso de uma vela para rezar. Ótimo! Acenda a vela. Enquanto você precisar da vela, utilize a vela. O importante é que você se conecte. Se você precisar ajoelhar para se conectar, pois faça isso, não há problema nenhum. Mas não pense que é a vela que está te conectando, ela está te servindo apenas como indutor naquele momento, mas é o teu pensamento que está levando e buscando. Vamos fazer a comparação com a viagem, certo? Os nossos pais que desencarnaram, né? Onde estão? Comparemos com uma viagem que eles teriam feito. Nosso filho viajou. Nós vamos lá no cemitério para encontrar com ele? Não. No cemitério estão lá os despojos materiais físicos em decomposição, já decompostos, que é aquela roupa velha que não servia mais, que não tinha mais utilidade e que voltou para a transformação dentro da natureza. O espírito está em outro lugar. O espírito está... Claro, existem espíritos perturbados que permanecem, suicidas que permanecem junto ao corpo por algum tempo, mas são exceções. E também é por um tempo, é por um período. Então, quer conversar, precisa ir no cemitério ainda, fazer lá a tua homenagem? Vá. O espiritismo não é contra. Precisa ir lá, cuidar do túmulo, colocar uma flor? Vá. Mas a verdadeira conversa que você vai ter com o ente querido que já partiu é pelo pensamento, na tua casa, em qualquer lugar onde você se encontre, debaixo de uma árvore frondosa, à beira de um rio, pensando nele e dizendo para ele, olha, foi muito legal, quero que você esteja muito bem, sou muito grato, deixasse saudade aqui, e nos encontraremos em breve, tempo nos encontraremos, porque a vida aqui é muito breve, as nossas passagens na vida corporal são breves, perto dessa eternidade que já vivemos. Perfeito. Vejam, ressaltando,
esse ponto de vista, não é? Da essência da imortalidade, de que nós estamos encarnados. A nossa essência é espiritual. Então, ainda falando sobre a metáfora da viagem, o que eles fizeram? A viagem para onde? A viagem de volta para casa. Não é? A literatura espírita fala em pátria espiritual. Quer dizer, a nossa pátria, a nossa essência é o espírito. Então, utilizando novamente a ideia que Hermínio nos trouxe no início do programa, da escola. Nós estamos na escola. Não é? Nós estamos subindo degraus, degrau por degrau, não é? Nessa escalada evolutiva, nesse processo de ascensão, de iluminação, mas nós um dia voltaremos para a nossa casa, que é a nossa essência, que é exatamente o mundo espiritual. Não é verdade? Esse é o ponto de vista que o Espiritismo nos enuncia tão belamente, né? De que os sofrimentos, de que os transes, as dificuldades são um ponto no infinito, a partir do momento que nós vemos a vida numa perspectiva de eternidade e de imortalidade. Roberto, algumas manifestações, vamos lá? Sim, é que o assunto está esquentando, né? Porque o dia hoje é alusivo, né? A nossa colega Sandra Cutcheira colocou aqui: temos que considerar que saber da nossa destinação, quer dizer, saber que nós vamos desencarnar, não elimina a dor, que deve ser respeitada. O que nos ajuda é em afastar o desespero. Era mais ou menos nesses termos que a gente estava conversando aqui. E agora uma manifestação bem recente aqui. Carme Meirelles. Acho que nunca estaremos preparados o suficiente para perdas significativas. Quando eu li isso aqui, chacoalhou um pouco a cabeça aqui, né? Carme, eu te diria o seguinte, prezados ouvintes, nós estamos ainda num mundo bastante primitivo, né? A Terra aqui, apesar de termos celulares e naves espaciais, em termos de sentimentos, de valores, de desenvolvimento espiritual, ainda somos muito jovens nisso, tá? E todas essas etapas, essas perdas, essas dores, a gente, quando começa a entender que uma dor não foi feita só para doer, ela foi feita para ensinar, é a mola propulsora da nossa mudança. Se eu ficar sempre do mesmo jeito, quando eu faço alguma coisa errada, eu dou um jeito de tapear, eu vou ficar daquele jeito. Agora, quando vem alguém me dar um soco no meio da cabeça, enfia o dedo na minha cara e diz assim: não faz mais isso. Aí doeu. Aí eu vou parar para pensar. Então, tudo isso é parte do nosso processo evolutivo. A gente não pode querer evoluir numa existência em 70 anos, 80 ou em 200. A gente vê obras espíritas aí com séculos, 12, 13, 15 encarnações. O sujeito agora começou a ficar bonzinho. Então, a alma o espírito é eterno. Nós não precisamos ter pressa, só não podemos ser negligentes. Pelo jeito que ela colocou, deve ter passado por alguma situação assim, mas é de pensar, lógico, a gente vai sofrer, mas a cada dia, como assim, a cada ano, ou como a cada existência, a gente conseguir agregar no nosso patrimônio espiritual uma frase a mais, um posicionamento a mais positivo, isto é crescimento, isto é evolução. Repetimos, é normal, natural se sentir dor nas rupturas, como a morte é uma das formas, a saudade. Mas cada vez, a cada encarnação nós entenderemos, a cada reencarnação nós entenderemos melhor isso. Quanto mais espiritualizados, mais compreensão teremos, e a compreensão vai diminuindo esse sofrimento, a parte do desespero, vai tirando a parte do desespero, porque vamos começando a entender que é o ciclo realmente da vida, do aprendizado, de irmos galgando esses degraus, um após o outro. E que, efetivamente, algumas pessoas partem mais cedo, mas que isso não significa tragédia. Pode significar que aquela pessoa não precisava prolongar a existência aqui, mas sim logo reiniciar uma outra numa condição mais elevada, melhor,
Então, quanto mais esclarecidos e quanto menos materialistas, menos sofreremos, tanto para desencarnar quanto para compreender a partida daqueles a quem amamos. Sofrimento haverá, mas o desespero será menor ou inexistente. Você vê, só um comentário, que coisa interessante, tem algumas culturas orientais, eu não vou lembrar exatamente em que país, que região que era, que eu já li uma obra que dizia assim, naquela cultura eles se entristecem quando uma criança nasce e ficam contentes quando o cristão lá desencarna. Ou seja, eles têm lá, na intuição deles, ou no aprimoramento deles, um entendimento que, ufa, passou mais uma etapa. Né? Perfeito. Maravilha. 2 anos, dia 4 de novembro. Ah, sim. Aqui o Roberto está nos lembrando de uma data bem importante. Hoje, dia 12 de novembro. Dia 4 de novembro, portanto, segunda-feira, fará 2 anos do nosso programa Hora Espírita. Não é verdade? 2 anos que nós temos esse privilégio, essa oportunidade bendita de usar aqui os microfones e as antenas da Rádio Chapecó e agradecer. Então, o nosso preito agora é de gratidão a todos os ouvintes que estão nos acompanhando por esse período. Gratidão a Deus e a equipe espiritual responsável por esse projeto também. E também, claro, gratidão aos nossos patrocinadores que permitem que esta obra seja executada, porque nós precisamos também dos recursos materiais para levarmos adiante esses projetos de divulgação do Espiritismo. Por isso eu vou pedir para o meu amigo Henrique lançar no ar o programa ou a mensagem dos patrocinadores do programa Hora Espírita. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Meus amigos, estamos então com o programa Hora Espírita, nos encaminhando para o final. E diante de tudo que foi falado aqui, 1 hora é muito pouco. Algumas questões do Face ficaram para serem respondidas, algumas questões do WhatsApp também, né? Uma mensagem que seria importante nós termos nesse dia. Os nossos entes queridos, eles devem ser entendidos como joias que Deus nos empresta. Essas joias não são nossas, são joias, são pérolas que o nosso Criador permite que estejam conosco por um tempo. Só que vai chegar o dia que Ele vai pegar de volta, porque não são nossas joias, são dele, são de Deus, não é? Então essa visão nos ajuda a encarar melhor este momento de separação. Depois pode nos emprestar novamente. Depois, com certeza, voltamos pelos laços do amor, pelas necessidades de reajustamento, perfeitamente. E nesse minuto final, eu quero concluir aqui o nosso programa com uma poesia do espírito Edmundo Xavier de Barros, pela psicografia de Chico, nessa obra monumental que é Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra de Chico psicografado por ele, que foi ditada por vários espíritos literatos da língua portuguesa, sejam portugueses, sejam brasileiros, né? Que diz assim, o nome é Vida. O que diz Edmundo de Barros? Nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas.
a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado a todos. Roberto, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana. Hermínio, muito obrigado pela tua participação conosco nesta manhã. Obrigado também, obrigado a todos. Obrigado, ouvintes, obrigado, amigos, e até o próximo sábado. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de